Nossa valentia nossa é na fé. É na fé. Irmãos, vou ler aqui uma passagem de um homem fervoroso, um homem que orava, era convicto com o Senhor, não desistia da sua fé. Chama-se Daniel. Uma história muito linda. E este homem, ele foi fizeram posso dizer, uma cilada, desculpa a palavra, mas assim, então Daniel diz aqui no versículo capítulo 6, diz aqui: e pareceu bem a dar e constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, e aos quais era um, do quais este pretende desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasiões contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha, irmãos, até o versículo 5. Daniel, um homem observado pelo rei, e ali Daniel foi privilegiado na questão de ser um dos de confiança do rei. E aconteceu que aqueles presidentes, príncipes, acharam que Daniel não era capaz e que não deveria ser aquilo que o rei pretendia que ele fosse. A confiança que ele ganhou no rei. E aí criaram uma lei que condenasse Daniel, para que impedisse que Daniel fosse a pessoa que o rei tanto confiava. Daniel tinha um propósito na sua vida. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então aqueles presidentes chegaram até o rei, aonde criaram uma lei que, se por acaso alguns daqueles homens que serviam ali o reinado ao rei fizesse alguma outra
petição que não fosse ao rei, seria condenado. Criaram a lei, foram, levaram ao rei, o rei assinou, mas quando o rei soube que era Daniel, ele muito se entristeceu, ficou triste, mas criaram a lei. Se alguém fizesse petição a outra pessoa, a não ser o rei, seria morto, seria jogado na cova dos leões. E observar essa situação de Daniel, ele sabia que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, entrava no seu quarto e orava a Deus. Então, a opção que eles acharam para condenar Daniel foi justamente na questão de Daniel estar orando ao seu Deus. Aí levaram ao presidente, ao rei, e disseram: ó senhores, nós encontramos Daniel fazendo oração, não está dando crédito à lei, e por não estar obedecendo à lei, ele deveria ser jogado na cova dos leões. E o rei muito se preocupou, porque ele gostava tanto de Daniel. Daniel era um dos escolhidos para se responsabilizar por todo o rei nacional. Isto, irmãos, prova que a inveja, nós temos o caso do caso do irmão, por causa da inveja, matou Caim, por causa de Caim, aquela questão, porque Caim era uma pessoa, era Caim ou Abel? O irmão Caim, né? Desculpa. Então, irmãos, aí houve aquela inveja, porque um fazia o melhor para Deus. E Daniel era um homem que adorava a Deus, buscava a Deus, acreditava em Deus, e ali foi sentenciado. E o rei, querendo livrá-lo, agora, como ele já tinha assinado o decreto, né, não podia fazer nada. Mas muito se preocupou, mas ele convicto e sabia que o Deus de Daniel ia o livrar. E ali jogaram Daniel na cova dos leões. Aleluia. Aí jogaram Daniel na cova dos leões. E o rei muito fez para que defendesse Daniel, mas como já rei, palavra de rei, palavra de rei não volta atrás, e ele já tinha assinado a lei. Então Daniel chegou a entrar, a ser colocado ali na cova dos leões. E o rei, como já falei, se preocupou muito, mas ele tinha aquela convicção que o rei, o Deus de Daniel, o livraria dos leões. Quando foi de manhã, o rei, segundo a palavra, o rei não dormiu, preocupado com essa situação de Daniel. Quando foi pela manhã, o rei foi lá, chamou Daniel, e Daniel respondeu: o Senhor vive. Aleluia. Aí o rei ficou muito feliz porque Daniel ficou livre da morte. Os leões, famintos. Mas isso quer dizer, irmãos,
Isso nos garante que quando nós estamos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, nada pode ser contra nós. Diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí foi criado aquele processo, aquela coisa toda, mas Daniel permaneceu vivo para a honra e glória do nosso Deus. E assim não vai ser diferente para nós. Se nós continuamente ficarmos firmes na presença do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, a vitória é certa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos a cada dia estar mais confiantes no Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Cindy Santos louvar ao Senhor com o hino nessa noite. Vamos adorar a Deus.